Bom dia, hoje dia 27 de março de 2024, o Evangelho é de Mateus, capítulo 26, versículo de 14 a 25. Jesus, mesmo sabendo que iria ser morto, queria ser traído, aproveita até o último instante para conviver, aproveita para ensinar e eternizar gestos. Como era o primeiro dia da festa dos pães ázimos, Jesus se põe ao redor da mesa. Mesmo com o coração dolorido, não deixa de vivenciar o importante momento do ritual judaico. Acontece a ceia. Mateus, nesse evangelho, também narra como foi a tradição de Judas. Nele, Jesus diz: ai daquele que trair o Filho do Homem. Melhor seria não ter nascido. Então, precisamos nos cuidar para que as coisas do mundo não nos levem a trair Deus. Estamos na Semana Santa. E eu espero que esses momentos de oração que nós estamos fazendo tenham nos ajudado a refletir sobre a nossa vida. Como está a nossa relação com Deus? Como está a nossa relação com o próximo? O que podemos fazer para que nossos irmãos mais humildes e necessitados? E ainda é tempo, lógico, sempre é tempo para ajudar o próximo. A Eucaristia que fazemos hoje, que a gente chama de missa, nos lembra essa última ceia de Jesus, onde repartiu o pão dizendo ser o seu corpo e repartindo o vinho dizendo ser o seu sangue. Quem comer dele viverá eternamente. Nessa ceia, Jesus, com a distribuição do pão e do vinho, instituiu a Eucaristia, que foi uma maneira muito didática de ensinar que devemos nos doar. O Padre Zezinho, com certeza, por inspiração divina, compôs a música que chama Por um Pedaço do Pão, o qual mostra as duas faces, que é a doação e que é a mesquinhez do ser humano. Então vamos cantar a música. Então, Por um Pedaço de Pão. Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, eu já vi mais de um irmão se desviar do caminho. Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, eu também vi muita gente encontrar novamente o caminho do céu. Eu também vi muita gente voltar novamente ao convívio de Deus. Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. Por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão. E por não ter vinho nem pão, por lhe faltar a comida, eu já vi muitos irmãos desiludidos da vida. E por não dar do teu pão, e por não dar do seu vinho, eu já vi muito crente perder de repente os valores morais. Vi no caminho da paz, que só se faz com justiça, direitos iguais. Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. Por um pedaço de pão, 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 por um pedaço de pão e por não pouco de vinho, eu já vi mais de um irmão tornar-se um homem mesquinho. Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho, veja as nações e conflitos desse mundo maldito por não partilhar. Veja a metade dos homens morrendo de fome, sem Deus e sem lar. Por um pedaço
fez o caminho por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão. Obrigado por me acompanhar nesse momento de evangelho com música, e que o Espírito Santo nos ilumine e nos guie para não sairmos dos caminhos trilhados por Jesus e nem venhamos a trair a Deus. Um santo abençoado dia a você, a sua família. Amém.